E aí, pessoal, já ouviram falar de Mal do Século? É, pessoal, poesia ultrarromântica? Não? Então chega mais! Muito bem, pessoal, como nós estávamos fazendo desde o vídeo anterior, certo? Eu estou fazendo vídeo, aula sobre os autores do romantismo de cada uma das gerações. Então, você que viu aquele vídeo da semana passada falando sobre romantismo, hoje vai complementar o seu conhecimento, entendendo um pouco mais sobre a poesia do Mal do Século de Álvares de Azevedo, o mais importante autor da segunda geração poética do romantismo. Não sei se vocês sabem, mas o Álvares de Azevedo é um poeta que é póstumo. O que é que isso quer dizer? Ele era adolescente, estudava Direito na Faculdade do Largo do São Francisco, em São Paulo, e seus poemas, seus textos eram todos engavetados, ou seja, ele morreu muito cedo, pessoal, morreu com 21 anos apenas, e deixou sua obra guardada, ou seja, ele foi lançado somente póstumamente. Então sua obra só é reconhecida depois da morte desse autor. Até porque esses autores do Mal do Século, pessoal, eles viviam um pouco, né? Era uma trajetória muito curta desses poetas que eram muito tímidos, muito boêmios, que tinham velhice precoce, tomavam muito álcool e buscavam a morte como uma maneira de evasão. O autor que mais combina com essa proposta poética da segunda geração é justamente Álvares de Azevedo, pessoal. O Álvares de Azevedo vai se destacar com as três tendências literárias. Ele fez, pessoal, poesia do Mal do Século, ele fez contos, ou seja, texto narrativo gótico, ou seja, da pegada do Mal do Século, pegada ultrarromântica, e ele fez também teatro gótico, teatro macabro. Então, a obra dele é uma obra vasta para o período, mesmo ele morrendo muito jovem, não é isso? Quais são as marcas da poesia dele? Nós podemos falar, pessoal, que o Álvares de Azevedo é um poeta macabro, é um poeta de tédio, é um poeta que busca na morte uma evasão para os problemas da vida. Era muito comum que esses autores fossem extremamente sentimentais. O egocentrismo é muito grande na segunda geração. Então eles terminam desejando mulheres que são idealizadas ao extremo, puras, intocáveis, e eles, como simples mortais, eles não podem ter essa mulher. E aí então o caso amoroso nunca se concretiza. A mulher que esse cara gosta, ou ela não existe, ou ela está no mundo dos sonhos dele, ou ela é uma deusa intocável, ou ela está morta. E aí então o caso amoroso nunca vai se concretizar. E por isso o poeta chora, sofre. O pessimismo é marcante nessa geração. A poesia do Mal do Século, conhecida também como ultrarromântica, ganhou o nome de poesia byroniana. Por quê? Porque os poetas dessa segunda geração receberam fortes influências de um poeta inglês chamado Lord Byron. Então o pessimismo, o tédio, a melancolia de Lord Byron está presente na obra desses poetas brasileiros. E o caso de Álvares de Azevedo é o autor que melhor reproduz isso na literatura brasileira, tá certo? O Álvares de Azevedo tinha uma pegada também um tanto quanto irônica, pessoal. Ele era doente, tá ligado? Ele tinha tuberculose. E ele brincava com essa condição de morrer cedo. Então, você encontra também um certo humor negro, um certo sarcasmo com relação à morte cedo, que esse poeta vai terminar tendo, tá certo? Então a obra dele vai ser uma obra que reflete um pouco da própria vida do autor, ok? Não esqueçam que tem um misto de erotismo, a vontade de ter a mulher desejada com timidez. Então, tem a mulher sendo tratada de maneira erotizada, mas ele não chega a essa mulher. Por isso que esse caso amoroso não se concretiza, tá certo? São poetas muito tímidos, os autores do Mal do Século, ok? O Álvares de Azevedo, ele fez livros de poesia, como por exemplo Lira dos 20 Anos, onde está o seu poema mais famoso, pessoal, chamado Se Eu Morresse Amanhã. Tá vendo a brincadeira? O humor negro. Se eu morresse amanhã. Brincar com desgraça, brincar com a morte, era coisa típica dessa geração, tá certo? Ele escreveu também um livro narrativo formado por contos macabros de temas bem pesados para o período, bem sombrio, pessoal, que é o que chamamos de prosa gótica, que nem se desenvolveu muito aqui no Brasil, que mistura mistério, fantasia, certo? Foi uma coisa bem típica na Europa, mas no Brasil não teve não. E aí o único exemplar é Noite na Taverna, um livro de contos macabros do Álvares de Azevedo, que ele envolve aí rapto, necrofilia, assassinato, antropofagia, ou seja, temas bem macabros, prosa gótica, ok? E ainda investiu, pessoal, na produção teatral.
ele escreveu uma peça chamada Macário, a peça de um cara que marca o encontro com o diabo para apresentar São Paulo ao diabo. Ou seja, era um autor bem envolvido com temáticas pessimistas. É o melhor representante da literatura ultrarromântica, tá certo? Agora, ó, vale salientar, pessoal, eu falo dessas coisas macabras, mas quando você vai ler o texto diretamente, você vai perceber que esses textos envolvem muitas questões românticas, então é tudo muito idealizado, cheio de adjetivos, tudo muito sentimental. Então é um misto de macabro, mas sentimental, ok? Este foi o Álvares de Azevedo, principal representante da segunda geração poética. Se gostou do vídeo, curte aqui, compartilha em suas redes sociais, se inscreve no canal e não sai daí, porque o próximo vídeo é sobre poesia condoreira. Castro Alves, você tem que conhecer também. É complemento do conteúdo de romantismo. Valeu, pessoal. Falou, tchau.